Agora, nós falaremos sobre o relatório de execução do objeto cultural. Esse é o último documento de todos e ele só será entregue quando você finalizar o seu projeto, a execução do seu projeto. Como eu já disse nas aulas anteriores, nos projetos que fazem parte dos editais da PENAB, você não precisa entregar um relatório de prestação de contas financeiro, mas você vai entregar um relatório de execução do objeto cultural. Esse relatório ele já está presente ali no edital, você pode baixar ele da internet e você pode editar, preenchendo cada um dos tópicos que vem no relatório, certo? E esse preenchimento ele precisa ser tal qual o seu projeto foi executado. Inclusive, no relatório de execução, você pode incluir se houve alguma necessidade de alteração do seu projeto, se você conseguiu cumprir ele em sua totalidade, se você precisou substituir alguém na sua equipe. Por isso que eu digo, imprevistos acontecem, mas é importante que eles não sejam esquecidos, eles precisam sim ser citados no seu relatório de execução. O relatório de execução ele vai ser exigido apenas em alguns casos. Nos editais da PENAB, nós temos editais que são de prêmios e editais que são de fomento ou concurso. O edital de prêmio ele é uma modalidade que diz respeito à concessão de um recurso financeiro, de uma premiação, em reconhecimento a tudo que você já produziu na sua carreira artística. Em alguns editais, a única coisa que você vai precisar fazer é escrever um documento dizendo que você recebeu esse recurso e que você vai continuar realizando as suas atividades culturais. Em outros editais, nem isso será necessário. Quando diz respeito ao fomento ou ao concurso, sim, você terá que preencher esse relatório de execução do objeto cultural. O relatório de execução ele tem que estar o mais aproximado possível do seu plano de trabalho, ou seja, do seu projeto cultural. E ele vai pedir que você inclua as seguintes informações. Primeira delas, um detalhamento de todas as atividades desenvolvidas e também, se possível, apresentando dados estatísticos, como quantidade de profissionais envolvidos direta e indiretamente, o alcance que seu projeto teve dentro da sua comunidade, certo? Isso inclui os municípios que receberam a sua atividade cultural ou as comunidades que receberam a sua atividade cultural, tá bom? Nesse relatório, você também vai incluir uma clipagem, ou seja, a repercussão na mídia e nas redes sociais daquilo que foi desenvolvido durante o seu projeto. Tudo que você fizer no seu projeto cultural, faça registro. Fotografe, filme, tire print das páginas da internet. Quando você for divulgar o seu projeto no Instagram, coloca lá bonitinho a data, com dia, mês e ano das suas ações, porque todo esse material ele vai servir de comprovação para o seu relatório de execução. E além de servir como comprovação, isso também serve para ser colocado no seu portfólio futuramente. É uma forma de você também já ir ali alimentando o seu portfólio à medida que você vai desenvolvendo o seu projeto, certo? E você também pode incluir no seu relatório de execução declarações dos profissionais que participaram com você desse projeto. No final das contas, o relatório de execução, ele acaba sendo o documento mais simples de preencher porque você já preencheu tudo. Você já tem familiaridade com o preenchimento do projeto cultural, você já tem familiaridade com o preenchimento do orçamento, com o preenchimento do cronograma, então aqui, nesse relatório de execução, é você colocar no papel o que de fato aconteceu para a execução do seu projeto. Depois que você entrega todo esse material, que esse material é analisado, aí sim o seu projeto cultural, ele de fato e de direito, foi encerrado com sucesso. E para finalizar o nosso curso de capacitação cultural, eu compartilho aqui com vocês um pouquinho sobre a leitura e prospecção de editais. Primeira coisa, vocês já devem saber, mas é sempre bom lembrar, o que é um edital cultural. Um edital cultural é um instrumento utilizado por órgãos públicos, empresas ou instituições privadas para selecionar e financiar projetos culturais.
Ele vai funcionar ali como um concurso onde artistas, produtores culturais, agentes culturais e organizações vão apresentar as suas propostas e, a partir daí, concorrer ao acesso a recursos financeiros. O que a gente precisa observar quando vai ler um edital? Primeira coisa, qual é o objetivo desse edital? Ele é uma premiação? Ele vai reconhecer a minha trajetória artística, a minha trajetória cultural? Ou ele é um edital de fomento que visa ali viabilizar a realização da minha ideia cultural? Segundo ponto, é um edital público ou ele é da iniciativa privada? Quais são os parâmetros? Quais são as exigências que existem nesse edital? Porque o edital público ele tem uma série de exigências que é diferente de um edital da iniciativa privada. Terceiro ponto, qual é a abrangência desse edital? Ele é um edital municipal? Ele é estadual? Ele é federal? Às vezes eu vejo um edital muito bacana, mas quando eu vou olhar a abrangência dele, ele é um edital específico para pessoas que são de Pernambuco. Mesmo sendo um estado vizinho, eu sou residente em Alagoas. Eu não posso me inscrever nesse edital que é de outra região, certo? Eu só posso participar dos editais que prevêem a minha possibilidade de ser contemplado, certo? Outro ponto importante é saber quais são os prazos e as exigências no momento da inscrição. Se eu pego um edital hoje, que a inscrição dele termina daqui 2 dias, vai ser muito difícil eu conseguir organizar um projeto e enviar para esse edital, porque a gente precisa de tempo para organizar as ideias. Quinto ponto, eu possuo as exigências mínimas para concorrer a esse edital? Tem editais que exigem que você seja morador do município há no mínimo 2 anos. Outros exigem que você tenha um CNPJ ativo há 5 anos. Outros exigem que você tenha o máximo de experiência de 2 anos. Então, eu cumpro essas exigências? Se eu cumpro, sim, vale a pena me inscrever. Se não, é melhor eu concentrar minha energia em projetos que eu possa ser contemplado, certo? E o sexto ponto é, através da leitura do edital, saber se a minha ideia de projeto cultural está adequada àquelas exigências. Então, por exemplo, se eu tenho um edital que visa projetos que falem sobre a vida marinha, e isso não está envolvido nas minhas temáticas artísticas nem de pesquisa, fica muito difícil eu conseguir adaptar a minha ideia para aquele edital só pelo fato de estar interessada no recurso financeiro que ele prevê. Uma informação importante que eu não trouxe nas aulas anteriores, que me lembrei agora, é o seguinte: mesmo que o seu edital ele só solicite a entrega das certidões negativas, numa outra etapa, é importante que assim que você comece a escrever seu projeto, você faça a checagem se sua documentação está toda em dia. Por quê? Porque tem algumas situações que levam tempo para serem resolvidas. Então, começou a escrever o seu projeto, começou a ler o edital, já faz o levantamento de quais são os documentos exigidos nas próximas etapas e já se antecipe, porque isso pode facilitar bastante a sua vida no futuro quando você precisar entregar esses documentos, tá certo? As características principais dos editais culturais são o financiamento, né, que é o objetivo de destinar recursos financeiros para a execução de projetos culturais em diversas áreas e linguagens. Esses editais culturais, eles vão te contemplar com um recurso financeiro depois do seu projeto passar por uma seleção, e essa seleção será feita com um comitê que ele vai avaliar o seu projeto, né? Pareceristas competentes avaliarão os seus projetos, levando em consideração a relevância cultural, a coesão do seu projeto, a qualidade artística dessa obra, a viabilidade técnica e financeira, além, é claro, do impacto social e da adequação às diretrizes do edital. A maioria dos editais, eles buscam promover a diversidade cultural, né, certo? Promove projetos que alcancem o maior número de pessoas, respeitando as mais diversas diversidades culturais.
dentro desse universo de editais, quais são os tipos de editais culturais que a gente pode encontrar por aí? Então, nós temos basicamente dois, que são os editais públicos, que eles são promovidos sempre por órgãos governamentais, como ministérios, secretarias de cultura e fundações públicas, certo? E também temos editais da iniciativa privada, que são financiados por empresas, institutos e fundações privadas como forma de investimento tanto social quanto cultural. Geralmente, esses editais privados, eles recebem uma isenção de impostos e os projetos eles são submetidos com autorização de captação de recursos através da Lei Rouanet. Aqui no estado nós temos algumas leis de incentivo que elas estão aprovadas, mas elas ainda não estão em funcionamento. E como eu faço para encontrar esses editais? Eu sugiro uma breve consulta ao Google. A gente coloca lá na barra de pesquisa Edital Cultural 2025, por exemplo. E você vai encontrar, já nas primeiras respostas, o site do governo federal, certo? Com os editais abertos que são da esfera federal. Você vai encontrar também o mapa da cultura, que ele vai trazer algumas oportunidades de editais abertos, e você vai ter ali aparecendo também alguns editais da iniciativa privada que estejam abertos nesse período, tá certo? E, para finalizar a nossa conversa sobre leitura e prospecção de editais, eu dou aqui algumas dicas para participar de outros editais culturais, para a gente não ficar na dependência apenas da PENAB e de outros projetos. Primeira coisa, leia atentamente o edital, porque é fundamental você compreender todas as regras, os critérios e as exigências antes de você elaborar uma proposta. Às vezes, a sua ideia não cabe naquele edital, mas pode caber em outro. Outra dica importante, elabore um projeto consistente. O projeto ele deve ser bem estruturado, com objetivos claros, um cronograma e um orçamento tão detalhado quanto realista, certo? Não adianta a gente colocar um valor muito baixo, isso inviabilizar a execução do nosso projeto, do mesmo jeito que não adianta colocar um valor muito acima do valor de mercado e, quando o parecerista analisar seu projeto, entender que tem aí um descolamento da realidade. Outro ponto importante, editais nacionais, geralmente você vai concorrer com muitas pessoas. Então, apresente um portfólio de qualidade, demonstrando que você tem experiência e que você tem qualidade no seu trabalho, não só você como agente cultural, mas que a sua equipe também é uma equipe que sabe o que está fazendo, que tem domínio de técnicas, que tem um conhecimento consistente. E por último, e não menos importante, caso você tenha dificuldade na elaboração do projeto cultural, na leitura do seu edital, busque apoio e orientação, certo? Muitos profissionais da área de produção cultural são especialistas na elaboração de projetos culturais. Então, caso você tenha dificuldade ali num projeto em específico, numa plataforma em específica, procure um produtor cultural que ele pode te auxiliar na elaboração dessa proposta cultural. Lembrando que você é o agente cultural, você é o proponente, então a ideia é sua. O produtor ele vai ajudar ali a pensar essa ideia de forma estruturada dentro de um projeto. Como indicação de sites para você encontrar os editais, tem sempre os editais culturais do Banco do Brasil, certo? São tanto de fomento quanto de ocupação dos espaços culturais. Caixa Cultural também tem alguns editais de fomento e outros de utilização dos seus espaços. Instituto Cultural Vale, que também abre quase que anualmente editais de fomento, principalmente a festivais, certo? Itaú Cultural também vai abrir alguns editais de fomento e outros de ocupação dos seus espaços. O Mapa Cultural, que é um site do Ministério da Cultura, e o Prosas, que ele é uma grande plataforma que abriga ali vários editais, não só culturais, mas outros tipos de concursos do país inteiro. Então, no caso do Prosas, é importante você ficar de olho para ver se um determinado edital ali está dentro da sua abrangência
geográfica para você se inscrever. E assim, nós encerramos o nosso curso de capacitação cultural para a cidade de Palmeira dos Índios, mas que também pode servir para outras pessoas em outros lugares acessarem um pouquinho desse universo que é a elaboração de projetos culturais para editais. Muito obrigado.